Olá a todos, bem-vindos ao sexto ano, a nossa primeira avaliação de história, tá bom? Lembrando, como eu falo para vocês, é bom só dar uma folhada no livro, mas não fiquem atentos em memorizar e decorar todos os fatos. Durante as aulas eu contei várias historinhas, né? Fiquei brincando com vocês, fiz algumas encenações, e eu acho que só prestando atenção nisso já foi muito bom. E toda a aula, quando eu continuava uma nova unidade, eu sempre mostrava um resumo da anterior. Então, mesmo quem faltou, conseguiu ficar aí, né, bem ligadinho com a gente aqui. Bom, nós estamos estudando o mundo antigo, né? Então a Grécia, nossa, eu amo a Grécia que teve, né, essa grande força no mundo, deixou vários legados, ela que passou por vários períodos, tá bom, gente? A Grécia, ela passa por um período que é muito importante para poder a gente compreender todo o ser humano. Então, filosoficamente falando, né, ela teve um período pré-socrático, né, que é quando eles começam ali a colonização de ilhas, né, vizinhas e tudo. E depois tem o período socrático, quando Sócrates nasce, o grande filósofo Sócrates nasce, e ele vai determinar ali o rumo da humanidade, né, da Grécia. E depois nós vamos ter o período clássico, que é o que todo mundo conhece, onde tem a beleza, né, da Grécia, tudo, e depois o helenístico, tá bom? Então, ó, pré-socrático, socrático, clássico, helenístico, são os períodos filosóficos que a gente vai abordar aí na nossa avaliação de história, tá? E aí é claro que ela vai deixar um legado que é muito gostoso aqui, tanto para a psicologia quanto para os estudantes de arte, que são os deuses gregos, né? Nossa, quem não gosta de estudar? Eu, por exemplo, comecei gostando de história e arte através dos deuses gregos, né? Zeus, Hera, Poseidon, Deméter, Apolo, Artemis, Hefesto, Afrodite, Hades, entre tantos outros, tá bom? Então é só importante você entender, não precisa decorar esses nomes, mas quando alguém perguntar, você vai saber diferenciar quais são os deuses gregos, africanos, egípcios, né? Toda essa mitologia religiosa, tá? Lembrando que quando nós estamos em histórias, nós deixamos um pouquinho nossa religião de lado e temos um olhar mais séptico, né? Um olhar mais de estudioso. Depois, é claro que a nossa fé se manifesta do jeito que, né, ela se encontra com a nossa felicidade, tá bom? Então não se preocupe, por enquanto nós vamos estudar isso como mitologia, não como religião. E um grande legado que a Grécia deixou para o mundo, nossa, eu adoro, eu fico assim muito tempo assistindo, que são os Jogos Olímpicos, né, que vem aí para o mundo como forma de competição, mas na Grécia não tinha esse valor de medalha de ouro, era uma coroa de louro, né? Tinha mais a intenção da disputa, dos jogos fraternos, de um ajudar o outro, para a gente poder comparar as técnicas, para a gente se aprimorar, tá? E aí nós vamos falar agora da grande civilização que vai conquistar, que é uma civilização mãe nossa, né? Que é Roma. Roma, que hoje fica ali na Itália. Vocês conseguem lembrar disso, quando eu falei que o Vaticano também fica na Itália? Ela nasce, né, dessa lenda de Rômulo e Remo. Você lembra dos irmãos gêmeos que foram jogados fora, porque o tio acreditava que ia tirar o trono dele, foram jogados na floresta, né? Só que eles acabam sendo amamentados por uma loba, olha só, e eles aprendem a lutar ferozmente, e Rômulo e Remo volta a Roma, domina toda a cidade, e tira o seu tio do poder e toma o trono deles de posse. É claro que depois os irmãos vão brigar e só um vai ficar, né, vamos dizer assim, com o trono. Mas tudo bem, isso aí também está na Bíblia, Caim e Abel, só lembrar Rômulo e Remo, tá bom? E aí vamos ter como legado também, gente, olha, os deuses romanos, né, que foram inspirados nos deuses gregos, né? Então, quais são esses deuses romanos? É só lembrar o nome dos planetas, gente. Sempre que eu falei para vocês essa dica, eles foram homenageados quando os planetas foram descobertos. Então, ninguém em Marte sabe que se existe vida lá, que o nome deles é Marte, né? Ninguém em Saturno. Então, nós, por pesquisadores, né, homenagearam esses deuses romanos colocando nome. Então, como Vênus, Marte, Mercúrio, Júpiter, Saturno, né? Entre tantos outros, tá bom? Só a Terra que não, que foi uma outra escolha à parte, tá bom? Já existia, né, esse nome. E aí nós vamos ter aqui como exemplo de arquitetura, não sei se vocês se lembram que eu pedi para vocês fazerem uma maquete em 3 dimensões, um desenho em 3 dimensões, que tinha o Panteão, que tinha o Aqueduto, que tinha o Coliseu, várias arquiteturas, né? Eles conseguiram fazer a arquitetura do ar, que permitiu fazer tudo isso, ponte. Então essa tecnologia fez
um grande avanço, né? Principalmente a estrada reta, também se lembra? Ninguém conseguia fazer uma estrada em 90 graus, os romanos aprenderam a fazer uma estrada longa em 90 graus. Assim também como está lá em Roma, ali a Basílica de São Pedro, né? Perto do Vaticano, o Fórum Romano, entre tantas outras coisas, tá bom? E aí eu falei de uma briga que teve de um imperador, né, contra o Maxwell lá no Império Bizantino, e aí ele vai fundar ali a grande capital em Bizâncio, onde hoje é Istambul, na Turquia, né? Então ele vai fazer no Oriente Médio lá uma grande colônia, uma grande capital, a Roma Oriental. Então nós temos a Roma Ocidental. Se lembra que eu falei para vocês que vai começar a invadir toda a Europa, onde é França, Espanha, Portugal. Nós vamos ter aqui essa Roma Ocidental, e eles vão expandir também para o norte da África e vão expandir também para o Oriente. Quando eles expandem para o Oriente, o Bizâncio ele vai fazer essa grande revolução, tá? Até então todos eles eram politeístas, acreditavam nos deuses romanos, e o Bizâncio ele vai fundar ali o Império Bizantino, tá? Vai fundar ali Constantinopla, né? Em homenagem ao nome dele, Constantino. Então, só lembrar Constantino, Constantinopla, e vai ter essa nova era do Império Bizâncio ali no Oriente Médio. E aí ele vai fazer uma grande revolução religiosa. Ele vai parar de perseguir os cristãos nessa época e vai colocar o cristianismo como religião oficial dos romanos. Lembra disso que eu expliquei para vocês? Isso aconteceu 300 anos após a morte de Cristo. Até então, nem os apóstolos de Cristo vivenciaram isso, né? Então ele fez essa grande revolução, criou ali, vamos dizer ali, o grande império, tá? E ele pôde transformar isso religiosamente. Isso depois, na Idade Média, nós vamos ter essa grande força, porque os remanescentes dos romanos vão ser cristãos. E aí vai começar outra fase, tá? Que ali na igreja, a igreja católica vai ter um poder muito forte, então vai ser uma extensão, tá? Então, depois ali, quando o Império Romano começa a cair, pelos bárbaros, lembra que eu falei para vocês que eu não gosto dessa palavra bárbaro porque a terra era deles, eles estavam definindo que era deles, então não eram bárbaros nem, vamos dizer assim, vândalos, nada. Que são os germanos, povos germânicos, né? Os vikings são deles ali, eles vão começar ali a brigar e Roma começa a ir à falência, começa a quebrar, e aí então damos fim a uma era romana. Nada é para sempre, né? Nem o bem e nem também o mal. E aí quando a gente tem essa nova era, né? Os vikings começam a fundar ali os novos povos da Germânia, começam a avançar de novo, e aí eles que também tem como, olha que interessante, hein? Os deuses vikings, né? Odin, Thor, Nordo, né, Freyr, Balder, né, Heimdall, Loki e Frigg são os principais. Tem muitos outros também, né? Eu não sei se vocês assistem os filmes ou os desenhos do Thor, né? Mas sempre vai falar um pouco sobre mitologia. É até engraçado que no último filme ele mistura todas as mitologias, vira uma confusão só, mitologia maia, egípcia, grega. Mas fica uma delícia. Quando a gente estuda, a gente tem uma noção, né? A gente começa a entender. Então, basicamente, gente, é isso a prova. Não se preocupe em decorar, é só entender, gente. Se vocês tirarem um 10, é sinal que minha explicação foi maravilhosa, que eu fui um excelente professor. Agora, se vocês, gente, ai meu Deus, tirarem menos de 7, eu vou ficar muito preocupado comigo mesmo. Porque, caramba, eu nunca fui um aluno que tirei 7, então, como professor, se a maioria tirar 7, eu vou ficar triste. E é claro, se tirarem 0, se alguém for muito mal, vou rever todos os meus conceitos. Mas a princípio, tá? Eu tenho 15 anos de sala de aula e eu nunca tive um aluno de recuperação. Só quando o aluno é muito faltoso, realmente, quando ele teve muito problema. Mas nenhum aluno meu, seja inclusão, seja qual for, todos conseguiram tirar nota boa na prova. Então, por favor, eu peço com carinho. Eu amo muito vocês, já sou apaixonado por vocês. Eu espero que a gente possa fazer uma boa prova, uma prova gostosa, tranquila, com alegria e principalmente atingindo a luz da sabedoria, tá bom? Então, desejo a todos uma boa sorte e até a próxima prova.